Agora, na última mensagem dessa série, a gente vai falar sobre os 10 talentos e a gente vai falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. Tá bom? Versículo 14 de Mateus 25. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, preste atenção nisso, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, estou no versículo 20, irmãos. Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui estou com mais 5 talentos. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegou também o que tinha recebido 2 talentos. Disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amigos, o Senhor Jesus, ele tá dando ali um sermão sobre 10 talentos, administração de 10 talentos. O que acontece aqui? O Senhor entrega os talentos na mão dos seus servos e ele vai para longe, ele vai para uma viagem. Em Lucas vai falar que é um Senhor que vai reinar, é um futuro rei, e muitos não aceitam o seu reino, mas ele deixa servos para administrar o que é seu, e ele vai voltar depois. De quem Jesus está falando, né? Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando do fato de que ele veio, ele morreu na cruz, ele nos deixou responsabilidades e ele é o rei que vai voltar para governar. Então essa parábola é sobre nós e ele. Ele é o Senhor da parábola e nós somos os servos da parábola. E aqui essa parábola está falando sobre administração e fidelidade. O que o Senhor colocou na sua mão, você tem administrado bem? Porque até o dia da volta de Jesus, nós vamos precisar administrar bem o que o Senhor colocou na nossa mão e prestar contas. O que é que você tem feito com o seu tempo? Porque assim, o seu irmão tem 24 horas, você não tem menos que 24 horas. Será que você já parou para pensar nisso? Se eu não me engano, Lutero orava 3 horas por dia e ele falava que a tarefa que ele tinha não podia ser feita sem oração, alguma coisa assim. Será que Lutero tinha 25 horas, 28 horas? Ele tinha mais horas do que a gente? Sabe, a gente precisa administrar bem os recursos que Deus colocou na nossa mão, as responsabilidades que o Senhor colocou na nossa mão. Eu tenho 24 horas no dia, eu trabalho, oro, tenho família.
Você tem 24 horas no dia, você trabalha, tem sua família. Todos nós temos o mesmo tempo nas mãos, só que uns usam melhores do que os outros. Tem pessoas que chegam no final da semana e dizem, não tive tempo para o Senhor. E outras que chegam e falam, graças a Deus, eu tive meu tempo com o Senhor. Porque não é sobre quantas horas você tem no dia, mas é como você administra esse tempo que Deus te deu. O Senhor Jesus, ele vai falar sobre uma administração e responsabilidade sobre as coisas naturais da vida também. Deus te deu um trabalho. Você tem trabalhado com o caráter cristão que a palavra de Deus ensina? Você tem sido obediente ao seu patrão? Você tem sido fiel nas horas de trabalho? Depois que você bate o ponto, você trabalha mesmo ou você rouba o seu patrão? Você leva alguma coisa do trabalho para casa? Ah, não vai fazer falta, a empresa é rica, vou levar um. Será que você, no seu trabalho, você pode ser o seu próprio chefe, você pode ter um empreendimento? Será que você é fiel com seus clientes? Será que você é justo com seus clientes? Será que você trabalha com o melhor produto que você pode? Ou será que você oferece qualquer coisa? Ah, vai quebrar daqui uma semana, já vai ter acabado os 3 dias que ele pode reclamar, depois de 3 dias não importa o que vai acontecer. Será que você tem sido injusto na sua forma de trabalhar, de ser um empregado ou um empresário? O Senhor vai nos chamar atenção para uma administração de tempo, trabalho, dinheiro, o seu dinheiro. Nossa, não consegui ofertar nada esse mês. Ué, será que faltou dinheiro? Ou faltou boa administração dos seus recursos? Será que faltou dinheiro ou você foi mais do que deveria no fast food? Porque às vezes a gente chega no fim do mês e acha que faltou dinheiro para oferta e para o dízimo, mas o que faltou foi fidelidade e administração. Será mesmo que o seu salário é pouco ou você tem administrado mal? Será que o seu salário é pouco ou é você que fez dívida com o banco e paga juros em vez de ter uma aplicação que te gera juros? Eu não estou falando para você amar o dinheiro e se enfiar nas coisas do dinheiro, mas sabedoria é necessário. Deus não quer que a gente tenha o dinheiro como nosso Senhor, mas Deus quer que a gente tenha sabedoria. Não é porque a gente não ama o dinheiro que a gente vai sair gastando a deriva e chega a conta de luz, de água, não tem como pagar. Não é porque a gente não ama o dinheiro que a gente vai esbanjar coisas que a gente não pode ter, vai chegar no apelo para uma oferta, às vezes uma necessidade urgente de um irmão, e a gente não tem o que dar. Porque a gente não é fiel no pouco. A gente escuta sobre o milênio, a gente quer administrar cidades, a gente quer reinar do lado de Jesus, mas a gente não está reinando bem as coisas que o Senhor colocou agora na nossa mão. A gente precisa ser fiel agora no pouco para ser colocado no muito. E quando a gente fala disso, não é que você vai ser fiel no salário mínimo e Deus vai te colocar em 4 salários mínimos. Não é isso, não. Significa que quando você lê que a Bíblia garante que Jesus vai reinar e ele vai ter servos para reinar com ele, significa que se você é fiel agora no seu salário mínimo e você serve o reino, você serve sua família, você faz o que você pode com a sua sabedoria, com fidelidade à palavra, fidelidade ao que a Bíblia ensina, significa que Jesus ele pode contar com você para liderar junto com ele no milênio. Porque você foi fiel aqui nessa terra. Tem gente que quer muito de Deus, mas não consegue usufruir bem do que Deus colocou agora em suas mãos. E eu estou falando agora das questões naturais. Família. Às vezes a gente quer que Deus nos dê uma igreja de 100 membros, mas a gente não é fiel com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso primo, com o nosso filho. Nós precisamos valorizar o que Deus colocou na nossa mão. Aquele servo que ganhou um talento falou, meu, um talento só não é muita coisa não. Meu Senhor é duro, ele costuma pegar o que não foi ele que trabalhou, né? Ele coloca na mão dos outros e pega o lucro. Quer saber? Eu não vou ganhar parte nisso, eu não vou ser beneficiado nisso e eu também não quero correr o risco de perder esse talento. Vou esconder
e ele que fica com esse talento dele aí. Não quero saber. Os outros não. 2 talentos, deixa eu multiplicar, mais 2. Quando meu senhor voltar, vou entregar mais 2 na mão dele. 5 talentos, vou duplicar. Vou administrar esses 5 talentos. Quando o meu senhor voltar, ele vai ter 10 talentos. Significa que os servos bons e fiéis valorizaram o que estava em suas mãos. O servo infiel não valorizou o bem do seu senhor. Às vezes você está desvalorizando o seu trabalho e foi Deus que te deu, cara. Que trabalho, não sei das quantas. Nossa, esse trabalho, meu Deus, o pior trabalho do mundo. Como posso estar aqui? Nossa, eu não aguento mais. Eu conto as horas para sair daqui, eu não sei o que, eu não sei o que. E aí o Senhor falou, cara, eu te dei um trabalho. Tá dando pão na sua mesa. Trabalho digno. Você não precisa roubar, você não precisa enganar ninguém. Você tá lá trabalhando e pelo suor do seu rosto você tá tendo sustento na sua casa, você tá reclamando. Aí chega o salário, putz, é pouco, nossa, queria mais dinheiro, como que eu posso fazer para ter mais dinheiro e mais dinheiro? E o Senhor fala, meu amigo, eu te dei o suficiente para você viver, e você quer mais dinheiro, você quer amar o dinheiro, você quer ser rico, você quer... Agora falando sobre ministério, às vezes Deus te colocou numa igreja pequena como essa, para discipular aquele irmão que mora do seu lado, mora perto de você, e você fica sonhando com ministérios de LED de $10.000, e você só prega se, não vejo a hora das esperança aumentar, porque pregar para 10 pessoas não dá, cara, eu quero pregar para multidões. Deus me chamou para as nações, Deus me chamou para caravana, Deus me chamou para cruzada evangelística, Deus não me chamou para tomar café da manhã com o irmãozinho lá, não. Infiel você é. Infiel. Porque outra coisa que eles não fazem, o que ganhou 2 não olha para o que ganhou 5 e fala, por que ele ganhou mais? Não, ele é fiel com os 2 talentos que ele ganhou. O que ganhou 2 talentos não invejou os 5 talentos do amigo. Às vezes a gente não é fiel porque a gente só consegue olhar para o que os outros têm. Nossa, aquele cara prega melhor, pô, aquele cara tem tal dom, pô, aquele cara tem tal carro, aquele cara tem tal ministério, aquele cara faz parte de uma igreja, pô, o Mateus só pediu para mim tomar café da manhã ali, ler a Bíblia, e aquele cara lá, olha, foi para Portugal pastorear uma igreja. Será que o Mateus vai me enviar para Portugal um dia? Seja fiel no que Jesus te deu. Porque Jesus, o Senhor aqui, ele não queria saber quem tinha 5, 2 ou 1. O Senhor queria saber o que cada um fez com o que tinha. Não é sobre o quanto você tem, o que Deus te deu, mas é o que você está fazendo com isso que Deus te deu. Você está sendo fiel no discipulado 1 a 1? Você tem sido fiel em abrir a Bíblia na mesa da casa do seu irmão, num GC que não foi marcado, mas que você foi lá e marcou de última hora para estar junto com ele? A gente precisa começar a se importar com as coisas que Deus nos deu e ser fiel com elas. Para pensar um pouco. Tudo que você tem hoje, você não precisa de mais. Você não precisa de mais do que você tem hoje. Você precisa ser fiel no que você tem hoje. O servo que tinha 2 talentos não precisava de 5 talentos. Ele precisava de 2 para fazer mais 2. E em Lucas deixa bem claro que era um Senhor que estava voltando para reinar. Quando Jesus retornar, ele vai prestar contas. Teve um sonho da Bianca maravilhoso. Pena que ela saiu agora. É um sonho que uma estrutura física desmoronava. E no meio do terremoto ali, que aquelas coisas caíam, eu e a Bianca ia tirando as pessoas de dentro e aquelas pessoas ficavam na rua, meio que como se tivesse perdido suas casas, o lugar onde elas estavam. E aí a gente fazia uma fila como se fosse para pegar mantimento. E no fim dessa fila tinha um homem entregando mantimento. E aí nesse sonho chegava na vez da Bianca, esse homem não entregava para ela o mantimento. Ele falava assim, cadê as outras pessoas? Aí ela contou para mim, eu falei, nossa, que sonho gostoso, né? Eu queria ter sonhado também com isso, tal, mano. Maravilhoso, eu creio no que você sonhou, tal. Porque no fim, Jesus não vai falar assim, cadê aquilo que eu não te dei? Não, ele vai falar,
cadê aquilo que eu coloquei em suas mãos? Ele não vai falar, cadê aquilo lá que você estava desejando fora da minha vontade, com um desejo pecaminoso, com avareza? Ele vai falar assim, Tiago, o que eu te dei nas suas mãos, aquela vida naquela igreja, aquela vida naquele trabalho, aquela vida naquele círculo social, cadê a sua fidelidade a mim no pouco que eu coloquei em suas mãos? Então Jesus chama a nossa atenção porque nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. O Senhor que veio uma vez deixou coisas em nossas mãos e Ele vai voltar. Vocês estão prestando atenção na palavra? O Senhor que veio uma vez, Ele vai voltar e Ele deixou coisas em nossas mãos. Como você está vivendo os seus dias e o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Precisamos ser fiéis. Qual foi o dom que Deus te deu? Você tem exercitado o dom que Deus te deu? O dom que serve para edificar o corpo, você tem exercitado esse dom? Deus tem confiado coisas a nós e nós precisamos valorizar, pregar, ensinar, orar, discipular, evangelizar, trabalhar, fazer família com fidelidade, com um coração fiel. Não tendo medo, nem desvalorizando aquilo que o Senhor nos deu. Antes de ir para a próxima parte desse texto, eu quero orar com você, Senhor Jesus. Por favor, nos faz lembrar das nossas negligências. Senhor, nós queremos ser fiéis, servos bons e fiéis, administrando bem tudo que o Senhor nos confiou, ministério, família, trabalho. Queremos, Senhor Jesus, olhar para o dia da sua vinda e ser amigos que não vem a hora de prestar contas e dizer, olha, Senhor, o que o Senhor me deu, olha o que eu fiz com amor, eu fiz com fidelidade, eu te desejei até o último dia estar aqui, Senhor. Eu oro por corações que te amam, corações que anseiam por você, corações apaixonados que vão desejar viver a vida agora com sabedoria, com amor e fidelidade ao seu nome. Volta logo, Jesus. Maranata, volta logo. Nós queremos apresentar ao Senhor tudo que o Senhor nos deu para fazer aqui, porque fazemos com amor, fazemos com um coração apaixonado, sabemos que tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos confiou, obrigado porque o Senhor nos escolheu, obrigado porque o Senhor nos deu e a quem foi dado será dado mais, mas aquele que é infiel e não foi dado nada, até o que não tem será tirado. Senhor, nós queremos ser os servos bons e fiéis que no fim dos tempos recebem mais responsabilidade do Senhor. Nós queremos ser aqueles que no milênio recebem mais responsabilidade e não queremos ser os infiéis que têm tirado aquilo que já não tem, Senhor. Nos faz pessoas fiéis que olham para o milênio, que oram para o fim dos tempos e anseia mais responsabilidades para te servir. Levanta servos bons e fiéis no nosso meio, Senhor Jesus. Por favor, nos faz fiel no pouco, Jesus. Nos faz fiel no pouco, Jesus. Nós precisamos ser fiéis no pouco e na vida que nós temos agora. Deixa o Espírito Santo te lembrar, eu não quero ficar tentando acertar as coisas que você faz na sua vida, mas pensa nas coisas naturais e também nas espirituais. Pensa na sua vida ordinária e pensa no ministério que Deus te deu. Pensa na família de fé que Deus te deu. Pensa na mensagem que Deus te deu, sabe? Pensa no dom que Deus te deu. Pensa a vida que às vezes você não valorizou até hoje, a vida que você achou que não tinha sentido, não tinha valor, a vida do outro é melhor, a vida do outro tem mais propósito. Pensa nisso. Pede perdão para o Senhor e começa a viver a sua vida com fidelidade. A sua vida não é uma vida qualquer. Nasci numa cidade pequena,
eu tô numa igreja pequena, eu tenho um Instagram que não tem seguidores, meu Reels não chega a 100 visualizações. Não importa. Seja fiel a Jesus no pouco. Faça bem feito agora para Jesus tudo o que você tem feito até agora. Não faça de qualquer jeito. Não seja negligente e infiel. A outra parte do que Jesus está falando aqui, a outra parte do texto de Mateus 25 vai falar sobre um dia onde o Filho do Homem vai vir em sua glória e todos, versículo 31, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti, adoeci e vesti-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiros, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver. E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aí o oposto, irmão, também vai acontecer no versículo 41. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando não fizeram um dos meus pequeninos, a mim não fizestes. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Há uma grande confusão nesse texto. Muitas pessoas acreditam que o julgamento de Jesus ele é baseado nas obras. Visitar os que estão na cadeia, auxiliar os enfermos, dar comida para o faminto. Não é isso que Jesus está falando, amém? Jesus ele não está atrelando a salvação às obras. Olha, você que foi visitar o que estava na prisão, você que foi visitar o enfermo, você que deu comida, você que me acolheu, você que acolheu o estrangeiro, você que fez boas obras, você será salvo. Não, não é isso que Jesus está fazendo. Cara, o julgamento aqui, ele acontece no fim da grande tribulação. Depois, eu acredito hoje, posso estar errado, posso me retratar depois se for o caso, mas eu acredito que seja depois do milênio, quando os mortos que não foi salvo ressuscitam para serem julgados também. Mas esse julgamento acontece e Jesus ele divide as ovelhas dos bodes. Esse julgamento acontece e, repetindo, não são as obras em questão que fazem um ser salvo e o outro, não. Quando Jesus fala, quando eu tive fome você não me deu o que comer, ou quando eu estava preso você não foi me visitar, ou quando eu estive enfermo você não me vestiu, quando eu tive frio, ou enfim. O que Jesus está querendo dizer é, quando eu enviei os meus mensageiros, quando eu enviei os meus profetas, quando eu enviei os meus apóstolos, estes estavam pregando o evangelho nas prisões, esses estavam pregando o evangelho com enfermidade, esses estavam pregando o evangelho na dificuldade para vocês, e vocês não o receberam, ou melhor, não receberam a palavra que eles pregavam, vocês não estavam negando eles, mas a mim.
Jesus vai falar isso nos evangelhos para os apóstolos. Aqueles que não receberem vocês, eles estão negando a mim também. Então Jesus não está falando assim, os que não participavam de ação social vão para a ira eterna. Não, ele está falando assim, aqueles que, ouvindo a pregação do evangelho pelos meus profetas, pelos meus servos que estavam em prisões por causa do evangelho, sofrendo por causa do evangelho, sendo perseguido por causa do evangelho, vocês, aqueles que não receberam a mensagem da verdade, vocês, apartem-se de mim, não vos conheço, vão para a ira e para o fogo eterno. Mas vocês que receberam a pregação do evangelho dos meus servos em prisão, em aflição, em perseguição, vocês que receberam os meus servos e a mensagem que eles carregavam, vocês que creram na mensagem, entrem benditos de meu Pai. Este cenário aqui é Jesus, depois da grande tribulação, olhando para o povo e falando assim, aqueles que creram na mensagem do evangelho, que deveria ser pregada antes do fim de todas as coisas, este será salvo. Para pensar comigo, qual era o perfil de um apóstolo? Paulo vai, uma certa vez, falar um pouco do seu ministério. Um ministério de aflição, um ministério de dor, um ministério de perseguição, um ministério de pedrada, um ministério que a gente olha e fala, vixe, não era isso que eu achava que era servir Jesus, mas Paulo descreve ali as aflições do ministério. Então, quando a gente olha, Jesus falando assim, quando eu estive preso, não era que Jesus ele está sendo representado por todos os encarcerados. E quem não vai pregar o evangelho no cárcere não vai ser salvo. Não, significa que aqueles que vão pregar o evangelho no fim dos tempos, na grande tribulação, vão ser presos, perseguidos por causa do evangelho, mas aqueles que receberem a mensagem do evangelho destes presos, aqueles que receberem nas suas casas os estrangeiros, aqueles que fogem por causa do evangelho, aqueles que fogem por causa da verdade, receberem em sua casa, creem no evangelho que eles carregam, estes estão fazendo para Jesus também. Aquele que nega você quando você prega o evangelho não está negando só você, está negando o Cristo que você está testemunhando, amém? Você entende isso? Não se sinta ofendido. Quando você for pregar o evangelho e alguém não acredita em você, não é só você que essa pessoa está negando. Essa pessoa está negando o Cristo que você testemunha. Então, no fim dos tempos, haverá este juízo de Deus que não é sobre obras sociais, mas sobre crer ou não na pregação apostólica do fim dos tempos. E todo aquele que estiver pregando o evangelho no fim dos tempos será alguém ou preso, ou enfermo, ou fraco, com fome, porque estará num contexto que o próprio Deus vai dar poder para o anticristo vencer os santos. Como isso se encaixa para nós? Primeira coisa, precisamos receber o evangelho pregado por estes homens. Paulo, que pregou em prisões, Paulo, que pregou na enfermidade, Paulo, que sentiu fome por causa de Jesus, Paulo, que pregou o evangelho, o testemunho de Jesus. Nós precisamos receber o testemunho apostólico, nós precisamos receber o testemunho profético e crer em Jesus, crer no Messias. E nós, se estivermos vivos na grande tribulação, nós seremos estes que ao nos receberem, porque receber alguém que é perseguido num governo como o do anticristo não é algo fácil. A grande tribulação vai trazer de volta os tempos onde crer em Jesus levava essa pessoa para ser morta num estádio onde a diversão era ver o leão comendo essas pessoas. O cristianismo não nasceu num tempo tão fácil quanto a gente está agora. O cristianismo nasceu historicamente em perseguição, onde cristãos eram queimados por Nero no meio da cidade. Então receber um cristão em casa e crer no que o cristão estava falando era difícil, não era qualquer um que... Hoje, qualquer um entra na igreja. Hoje, é só você fazer um Reels legal, chamar alguém interessante e ser uma igreja culturalmente atualizada. E a sua igreja vai ter vários jovens, vários adultos. É fácil lotar a igreja, irmão. É fácil. É fácil. O autor das Excelências de Cristo
declara que antes de se render totalmente às excelências de Jesus, ele ministrava anos e anos as últimas tendências de ministérios. O que é que fazia crescer ministério? Existe passo a passo para fazer a igreja crescer, amigo. Mas no fim dos tempos, a igreja cresce no meio da perseguição. A igreja cresce no meio da dificuldade, igual era em Atos, antes da igreja se assimilar a um governo, antes da igreja se tornar de Roma. Roma matava os cristãos. Antes da igreja ser uma com Roma, os imperadores queimavam cristãos na rua. Então, a pessoa não falava assim, eu quero aceitar Jesus pela emoção. Ela pensava, será que eu vou aceitar esse Jesus que ele está me pregando? Porque se eu aceitar o Jesus que ele está me pregando, eu posso ser o próximo, ser queimado no meio da rua. Você está entendendo? Hoje, a gente faz convite para batizar, a pessoa às vezes se batiza nem sabe o que está fazendo. Sabe por que não sabe o que está fazendo? Porque ou às vezes aceita, sem pensar o que de fato é, não está entendendo a pregação do evangelho e aceita, e tem muitas pessoas que não aceitam. A gente tem a Laís, a Thalícia e a Alice para se batizar aqui na igreja. A Laís, a Thalícia e a Alice, se elas entenderem o evangelho, elas vão se batizar. Porque o evangelho diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Ponto final. Se eu creio que eu nasci pecador, que Jesus me salvou pela fé, pela cruz, pela sua morte e ressurreição, e aquele que crer e for batizado será salvo, eu creio, me batizo e sou salvo. Mas às vezes as pessoas podem fazer isso pelo impulso, sem levar em consideração as consequências. De que é seguir Jesus até as últimas consequências. No começo da igreja, eu ia falar, você talvez ia falar de alguém, olha, Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Sabe o que a pessoa ia estar ouvindo? Peraí, você está me chamando para fazer parte de um grupo de pessoas que morrem? Peraí, você está me chamando para fazer parte de um grupo de pessoas que é jogada numa arena para leão comer? Peraí, você está me chamando para fazer parte de um grupo de pessoas que o governo, em vez de acender tocha, acende cristão no meio da rua? Você crê nele? Você quer entregar sua vida para ele? Você quer viver para ele até os últimos dias da sua vida porque ele se entregou na cruz por você, porque ele te ama? O plano de redenção é esse, ele vai voltar e ele vai governar. E você, se você crer agora e morrer agora, você vai estar com ele? Tá, eu creio. E aí no dia seguinte essa pessoa podia já estar morta. Mas crer em Jesus era algo sério. Hoje, tem gente que talvez está aqui agora e não sabe se realmente crê em Jesus. E na grande tribulação, quando Jesus se coloca diante dessa multidão, ele divide aqueles que, no meio da grande tribulação, visitou os presos por causa do evangelho, assistenciou os que estavam sofrendo por causa do evangelho, recebeu nas suas casas aqueles que fogem por causa da perseguição do evangelho. E não só isso, mas criam no mesmo evangelho, criam na mensagem que essa pessoa carregava. E os que são condenados são os que negou a mensagem do evangelho que estes servos de Deus pregavam e carregavam. Então, meu amigo, começa a pensar e repensar a sua fé. As pessoas que vão saber... Eu queria que a Thalícia estivesse aqui. A Alice, desculpa. Eu queria que a Alice estivesse aqui. Laís, Thalícia e Alice, que talvez possa ouvir isso daí gravado, ou quem faz parte do GC possa falar para ela. Crer em Jesus é dar um passo de certeza que a nossa vida é dele. Eu creio nele, minha vida pertence a ele agora. Eu posso encarar cadeias, fome, frio, perseguição e até a morte. Mas isso não importa, porque a palavra de Deus fala que os santos nos últimos dias não amarão a sua vida até a morte. Isso é crer em Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já permanece condenado. Aquele que não tiver medo na grande tribulação de aceitar o Cristo, que é a sentença de morte diante de um governo do anticristo, será diante de Jesus falado, vem, bendito de meu Pai.
Mas aquele que nega o Filho diante dos homens, o Filho também o negará diante do Pai. Esse é o contexto da mensagem de Jesus aqui em Mateus 25. Às vezes, do lado dos que não assistenciou e não recebeu o evangelho, está aqueles que até criam. Nossa, faz sentido essa mensagem, mas teve medo. E amou a sua própria vida mais do que Jesus. É gostoso falar disso num tempo onde os púlpitos têm falado de prosperidade, riqueza e outras coisas que não são bíblicas. Isso é cristianismo. E é o cristianismo que tem nos afetado todos os dias. E precisa nos afetar todos os dias. Todos os dias e a cada um aqui presente. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, por favor, nos ajuda a te amar acima das nossas riquezas, nos ajuda a te amar acima da nossa própria vida. Senhor Jesus, oramos para que no fim dos tempos nós possamos ser os pregadores da verdade e da sua palavra e encarar prisões, fome, frio, perseguição e até a morte pelo seu nome, sem te negar, te amando, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, Senhor Jesus, a viver essa vida de fidelidade. E oramos para que no fim dos tempos muitos recebam, Pai, a pregação da verdade, porque o Senhor disse que este evangelho será pregado em todo o mundo antes do fim. Oramos para que esse evangelho seja pregado com fidelidade pelos que creem nele e que seja recebido pelos que o ouvem, mesmo em tempo de dificuldade. Nós sabemos que isso é possível, porque a igreja de Atos viveu, Pai, essa verdade, que mesmo diante da perseguição, muitos eram acrescentados diariamente ao corpo de Cristo. E temos certeza que na grande tribulação seu Espírito será derramado e muitos crerão no seu evangelho, no verdadeiro evangelho que exige a própria vida para te seguir. Porque aquele, Senhor Jesus, que negar a sua própria vida encontrará lá no Senhor, mas aquele que encontrar a sua vida aqui perdê-la-á. Oramos pelo verdadeiro evangelho assumindo os púlpitos nos nossos dias de hoje. Oramos pelo verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo assumindo a vida da igreja brasileira. No nome do Senhor Jesus, Pai, que o seu Espírito seja derramado e convença os pecados, Senhor Jesus, da teologia que nega a cruz, mas esquece, Senhor, os benefícios do coração pecaminoso. Oramos, Senhor Jesus, que o seu Espírito nos convença dos nossos pecados e nos leve a uma vida verdadeira e fiel diante do Senhor. Por favor, nos leva a viver os nossos dias comuns com fidelidade. Não queremos ser infiéis aos dias comuns, querendo viver dias extraordinários. Nós queremos ser fiéis aos dias comuns diante do Senhor. Nós queremos, Pai, ser fiéis a dias que parece que o Senhor não está se manifestando e não tem nada de divino no dia, mas queremos ser servos bons e fiéis nesses dias também. Não nos deixe ser, Pai, hipócritas e viver os dias comuns de qualquer jeito, pecando deliberadamente contra o Senhor, querendo um dia extraordinário no domingo na sua presença. Nos perdoa, Jesus. Nós te pedimos, nos convence pela sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.